Vamos então continuar o nosso estudo do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomena de Miranda. Capítulo 3, Reminiscências. As informações do Dr. Inácio Ferreira deram-nos a dimensão perfeita da grandeza espiritual de Eurípides Barçanufo, cuja dedicação à vivência do Evangelho, à luz do Espiritismo, dele fizeram um verdadeiro apóstolo da nova era. Dando prosseguimento ao seu ministério de amor ao Mestre, através do próximo colhido pelo vendaval da alucinação, com um grupo de abnegados mensageiros da luz erguera, sem medir esforços, aquele hospital para o socorro dos enfermos da alma e o estudo preventivo da loucura, assim como das terapias próprias, com especificidade na área dos transtornos obsessivos de natureza mediúnica atormentada. Sem dúvida, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao espírito, que a deve dignificar mediante o seu correto exercício, todos os seres humanos, de alguma forma, são-lhe portadores. Quando se expressa mais ostensivamente, em razão de compromissos espirituais anteriores, é o campo muito vasto a joeirar, exigindo comportamento concetâneo, com magnitude de que se reveste. Ao mesmo tempo, em razão das defecções e conquistas morais do seu possuidor, situa-se em faixa vibratória correspondente ao grau evoluído do mesmo, produzindo sintonia com entidades que lhe correspondem ao apelo de ondas equivalentes. Assim sendo, torna-se veículo dos pensamentos e induções próprios à sintonia, todos aqueles encarnados ou não, que são semelhantes aos sentimentos do médium, ou seja, nós atraímos aqueles que são como nós somos, certo? Então, se nós queremos atrair espíritos melhores, devemos nos tornar pessoas melhores. Continuando. Por isso mesmo, quando irrompe a mediunidade, não raro, se transforma em grave tormento para o seu portador, por colocá-lo em campo diferente do habitual, expondo-o às mais diferentes condutas morais e mentais procedentes do mundo espiritual, e que se sucedem de maneira volumosa e perturbadora. Vale esclarecer, meus amigos, opinião minha agora aqui, que ninguém se torna médium, a gente nasce médium. Assim como nasce de determinada altura, com os olhos dessa ou daquela cor, cabelo dessa ou daquela cor, a gente nasce médium. Então a gente deve aperfeiçoar o nosso potencial e filtrar os nossos pensamentos, certo? Não tem como mudar isso. A gente nasceu assim e pronto. Continuando. Desequipado de conhecimento e de recursos para contrabalançar as ondas psíquicas, as sensações físicas delas decorrentes, experimenta distúrbios nervosos, tais a ansiedade, a depressão, a insegurança, o mal-estar físico, as dores de cabeça, os problemas de estômago, de intestinos, as tonturas que resultam da absorção das energias negativas que lhes são direcionadas pelos próprios adversários, assim como por outros espíritos perversos, uns zombeter os outros, malquerentes quase todos eles. É certo que jamais escasseia a misericórdia divina, através do amor, da inspiração, que verte do seu guia espiritual na sua direção, das induções para a prática das virtudes, da oração e do dever, mas que nem sempre são captadas e decodificadas conforme seria necessário para os resultados imediatos. Pela tendência à acomodação, por decorrência das mais inclinações que vicejam do passado, de onde cada um procede, mais facilmente se dá guarida às vinculações malfazejas do que à condução superior. Quando, no entanto, o medianeiro, ou seja, o médium, toma conhecimento das lições educativas do Espiritismo, especialmente através das diretrizes seguras de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, o roteiro de segurança se lhe desenha com maior eficiência, convidando-o a submeter-se ao compromisso sério de trabalhar pelo próprio e pelo bem comum. À medida que se moraliza, o médium se equipa de resistências para vencer as perseguições espirituais, que são em grande entrave ao êxito no seu ministério,
particularmente tendo em vista as paixões inferiores que constituem um grande desafio a enfrentar a todo momento. A mediunidade, portanto, deve ser uma provação dolorosa que se transforma em tarefa de ascensão, ou um sublime trabalho missionário que assim mesmo não isenta o indivíduo de testemunhos das dificuldades, das renúncias e da vigilância constante que se deve manter. Então, o que ele está dizendo? Que a mediunidade pode ser um transtorno, como pode ser uma bênção. Depende do que se faz dela. Continuando. Durante a mais recente vilegiatura terrena, lidando com portadores de mediunidade, acompanhamos não poucos indivíduos que derraparam em terríveis enganos, assodados pelos seus inimigos desencarnados, que lhes não concediam trégua. Isso acontecia porque neles encontravam tomadas psíquicas para acoplarem os seus plugs, o que lhes permitia o intercâmbio sistemático e contínuo. Foi o que eu disse. Se você se torna uma pessoa melhor, você evita ter ligação, ter os plugs com esses espíritos menos esclarecidos. Continuando. Recordo-me, por exemplo, do irmão Ludgério, que se iniciara no hábito destrutivo do alcoolismo desde muito jovem. Portador de faculdade mediúnica atormentada por necessidade reparadora, foi reencontrado pelos inimigos desencarnados, que desde cedo, aos 12 anos aproximadamente, o induziram à ingestão de bebidas alcoólicas, inicialmente nas festas familiares, nas de caráter popular muito comuns na cidade onde residia, para o arrastarem por longos anos os mais abjetos comportamentos e experiências infelizes. Quando, pela primeira vez, travamos contato pessoal com esse paciente, defrontamo-lo, excitado e provocador, na sala das palestras doutrinárias da casa espírita onde trabalhávamos. Havia terminado a reunião dedicada ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, quando ele se adentrou no recinto, visivelmente embriagado, agressivo, utilizando-se de palavras vulgares, gestos grosseiros para se fazer notado. Gentilmente atendido por um dos nossos membros da instituição, desatou em gritaria e ameaças que criaram um constrangimento geral entre as pessoas que se encontravam de sair daquelas outras que permaneciam em conversação saudável e despedidas. O nobre diretor da casa, o irmão José Petitinga, que se mantinha entretecendo considerações sobre o tema abordado junto a um grupo de interessados, foi atraído pelo alarido inusitado e acercou-se do enfermo a fim de o atender. Com muita habilidade, tocando-lhe o braço, envolvendo-o em suave magnetismo, retirou-o da sala pública, conduzindo-o para um cômodo mais discreto, onde procurou dialogar com paciência e misericórdia. Era totalmente impossível qualquer conversação edificante em razão do estado de alcoolismo do visitante inesperado, cujos centros de discernimento e a lógica se encontravam bloqueados. Assim mesmo, as palavras gentis do abnegado diretor provocaram mais rebeldia nos comparsas espirituais, que se locupletavam com os vapores alcoólicos que absorviam através do enfermo da alma, logo deixando-o após imprecações e promessas de vingança em altos brados, sem que conseguissem atemorizar ou perturbar o psicoterapeuta sereno. Ato contínuo, o paciente, sem o suporte fluídico dos seus perseguidores, entrou em ligeira convulsão, tremendo e vomitando violentamente, causando profunda compaixão. Logo depois, desmaiou, permanecendo inconsciente por alguns minutos, tomado de palidez mortal e débil respiração. Formando um círculo de orações, Petitinga e eu, mais alguns companheiros, envolvemo-lo em vibrações de revigoramento, aplicando-lhe passes restauradores de energias que lhe facultavam recuperar a consciência vagarosamente. Passados esses momentos mais graves, a caridade cristã socorreu-o conforme as circunstâncias do momento, envolvendo-o em esperanças e promessas de paz. Após ser-lhe providenciado um concurso monetário para alguma refeição, Ludgério afastou-se, ganhando a praça ensolarada. A impressão que nos deixou foi muito dolorosa. Tratava-se de um jovem de aproximadamente 28 anos que demonstrava o desgaste produzido pelo alcoolismo e a insegurança derivada do processo obsessivo de pertinaz quão dilacerador.
A partir desse incidente, inspirado pelos seus guias espirituais, ele retornou em estado de sobriedade às reuniões doutrinárias, uma e ou outra vez, quando se comportava com relativa calma. Avançando o fenômeno obsessivo, já assinalava marcas irreversíveis nas telas mentais do paciente, que o levava a confundir os conceitos que ouvia e a supor-se facilmente ofendido quando algo o desagradava. Normalmente era de trato irritável, de maneiras rudes, possuidor de um ego muito sensível que o armava contra demais pessoas que sequer o podiam olhar, produzindo-lhe sempre a ideia falsa de que estavam censurando. Na complexidade desse problema obsessivo, defrontamos primeiro o paciente soberbo, cuja dor não lhe alterava a conduta da existência anterior, quando malograra exatamente na faixa do comportamento obstinado e violento, traindo lembranças de poder e ostentação que lhe davam um aspecto quase ridículo de prepotência entre farrapos e imundície. Segundo os inimigos insolentes e perversos, aqueles que padeceram nas suas mãos impiedosas e hoje buscavam vingar-se sem qualquer escrúpulo. A luta se instalara quando, identificando na atual reencarnação, pelas suas antigas vítimas, passou a convivência psíquica dominadora, conduzido ao vício, no qual experimentava prazer, facultando-lhe descarregar as complexas excentricidades que lhe remanesciam no inconsciente. Podia-se perceber a extensão do ódio que vicejava entre ambos, comparsas do comprometimento, por enquanto esclarecido quanto à interferência desses espíritos em sua conduta. Lugero reagia entre blasfêmias e maldições que denotavam a rebeldia que lhe era peculiar, facultando o campo vibratório específico para maior intercâmbio com os perseguidores. Esses, por sua vez, desejavam derrotá-lo cada vez mais, não se contentando em vê-lo jogado à ruína física e moral, mental, econômica, sem qualquer amigo, dormindo em variedades pocilgas nas ruas imundas onde permanecia semidementado. Planejavam recebê-lo, após exaurir-lhe as energias animais por vampirização, além do portal do túmulo, para darem prosseguimento ao conúbio vingador. Em uma das oportunidades em que se encontrava lúcido, com relativa paz, mantivemos uma conversação mais calma, havendo recolhido dados muito importantes para uma anamnese do seu caso e estudo cuidadoso da questão tormentosa, que sempre me despertava profundo interesse espiritual. Narrou-nos que desde a primeira infância era acometido de sonhos aterrorizantes, nos quais seres monstruosos perseguiam-no, ameaçando destruí-lo por meio de formas as mais terríveis que se possa imaginar. Sempre despertava daqueles sombrios pesadelos banhado em auge do suor e apavorado. As sombras da noite passavam a ser-lhe incomparável tormento. Não tendo renascido em lar equilibrado, consequência compreensível, porque decorrente da conduta anterior vivenciada, os pais não lhe proporcionavam o carinho necessário, antes repreendendo-o, surrando-o sem aparente motivo, obrigando-o a silenciar o sofrimento que lhe foi agigantando, a ponto de passar a temer as noites de sono. Lentamente se lhe instalaram no imo sentimentos de ira, mágoa contra os pais, transferindo-os para os demais irmãos com que ele não mantinha um bom relacionamento, de algum modo, por efeito da sua própria constituição temperamental. Frequentou a escola pública para o curso primário, sempre depressivo e atemorizado, expressando conduta antissocial, até que, aos 12 anos, experimentou o primeiro trago no próprio lar, por ocasião do aniversário do pai. A partir daí, após uma alucinação que o venceu, criando tumulto e sendo sovado impiedosamente pela ignorância e predominância da família, passou a tomar bebidas alcoólicas às ocultas e a entregar-se a pensamentos vulgares na área sexual, que lhe constituíam um tormento cruel, em razão do surgimento de impotência psicológica que era também resultado da somatização dos conflitos mantidos, bem como efeito do alcoolismo e instalação no seu organismo já debilitado. À medida que os anos se passavam, viu diminuir as perspectivas de vida alegre ou feliz, sendo empurrado para a região do meretrício,
ou seja, da prostituição, após desavenças domésticas contínuas, quando a sua presença se tornou insuportável na família difícil, em razão das crises alcoólicas que se faziam prolongadas e gravemente perigosas. Muitas vezes foi levada à prisão por policiais impiedosos que o surpreenderam nas casas de prostituição em deploráveis situações ou por desordens nos bares quando lhe era negada a bebida sem o correspondente pagamento. Estava transformado em pária social, detestado por uns, ameaçado por outros companheiros de desdita. Nunca ouvira falar a respeito do espiritismo, porém sabia que a morte não representava o fim da vida, porquanto nos delírios alcoólicos conseguia detectar os inimigos que o afligiam e o levavam a recordar-se dos atos inóbeis que lhe haviam sofrido. Jamais o perdoar nas vinganças sem piedade, até que, rastejante, experimentasse o máximo de padecimentos que lhe imporiam. Tratava-se, bem se vê, de muito difícil conjuntura espiritual, cuja alteração dependeria do paciente submetido e sem resistências morais face ao largo período de entrega espontânea. Apesar disso, buscamos envolvê-lo em carinho, oferecendo-lhe os instrumentos poderosos do Evangelho de Jesus, particularmente o amor e o perdão, que deveria usar com segurança a fim de reconquistar aqueles a quem maltratara, e agora cometia um erro equivalente, tomando e dava na justiça nas mãos desvairadas. Parecendo despertar de largo transe, passou a frequentar as reuniões dominicais de exposição doutrinária, iniciando um período de abstinência alcoólica. Auxiliado por nossa casa, que procurava diminuir-lhe a penúria econômica, sentia-se atraído aos antros conhecidos quando os companheiros de desdita o instigavam à necessidade de bebidas alcoólicas, tombando muitas vezes em recidivas dolorosas. Algumas vezes, banhado em lágrimas, nos informava que sempre lhe negavam um alimento, enquanto lhe ofereciam as bebidas malditas, sem resistências morais e dependente dos tóxicos do álcool, fraquejava, porquanto, simultaneamente, os desencarnados não apenas inspiravam os doadores, como o induziam à queda. Sinceramente compungido com o caso de Lugero, em ocasião própria, durante nossas reuniões semanais de terapia desobsessiva, indagamos ao benfeitor encarregado se poderia fazer em favor do enfermo desorientado, e esse esclareceu que traria ao atendimento espiritual um dos seus verdugos, a fim de formularmos uma ideia da gravidade dos fatos. Menos de um mês transcorrido, incorporou-se em um dos nossos médiuns sonambúlicos indigitado obsessor que, vociferando, golpeando o ar e arquejante sobre a ação do ódio, declarou aselvajado: Aqui estou, atendendo à solicitação do Sr. Miranda, que se atreve a envolver-me em problemas que não lhes dizem respeito. Nunca tive defensores, sufoquei as minhas penas por largo período em silencioso sacrifício, até o momento, quando posso vingar-me do bandido que me atormentou por anos a fio, sem qualquer piedade ou misericórdia. Que pretende o seu improvisado benfeitor? Usando a palavra com cautela, demonstrando compreensão do drama que se tornara a vítima, o desditado, tentamos recordar-lhe a justiça divina, da qual ninguém se evade, bem como considerar o significado daquele instante para todos nós, por ensejar-nos reconhecer a falibilidade das nossas conceituações e formas de ver a vida, numa tentativa de chegar-lhe até os sentimentos atormentados. Totalmente desvairado, na cegueira que o tomava, passou a detalhar as ocorrências que o desgraçaram antes, bem como a outros que ora participavam do programa de cobrança. Deixamo-lo exteriorizar o desconforto e as mágoas, quando disse com arrogância: o nosso plano, já que é um plano coletivo, do qual participamos diversos adversários que o detestamos, é armá-lo contra alguém a fim de que cometa algum hediondo crime, para o qual não haverá perdão. Isso realizado, tê-lo-emos para sempre sob o nosso poder. O que ele está dizendo aqui, meus amigos? Eu ainda li ontem em um outro livro esse fato.
O espírito obsessor provoca uma situação para que o obsediado cometa um crime. Não é a pessoa encarnada que quer cometer o crime, ele é induzido a cometer esse crime. Sendo ele um espírito que ainda não está ligado ao amor, ao perdão, ele comete esse crime sem perceber. Quando ele vê, já está ele condenado, cumprindo pena num presídio. Quando poderia evitar isso se ele tivesse um comportamento diferente. Mas vamos seguir com a leitura. E os amigos, por acaso? Respondemos com paciência. Desconhecem que os programas divinos são outros, com característica muito diferente das que venho estabelecendo contra o irmão submetido às suas tenazes? É claro que sabemos, respondeu alardeando superioridade intelectual. No entanto, ele é devedor, a quem nos acusamos desculpar, porquanto jamais usou de piedade, mínima que fosse, para quem lhe sofria crueza. Perverso e obstinado, caprichoso e mau, sobrepor-se às leis, destruiu vidas incontáveis que deveria preservar, dominado pela loucura do poder que logo lhe escapou das mãos hediondas quando lhe adveio a morte. Curioso, analisamos com piedade fraternal, é observar que o amigo incrimina-o, procedendo da forma que nele censura, utilizando da mesma medida de que o acusa, assim rumando para futuros processos, não menos desditosos, do qual esse no qual jaz o seu antigo verdugo. De maneira, como não existisse vítima inocente, nenhum algoz passa sem reajustar os delitos através dos mecanismos soberanos da vida. Só o amor possui a chave para decifrar todos os enigmas existenciais e solucionar as dificuldades do caminho evolutivo. Assim, rogamo-lhe e aos demais companheiros que lhe seja concedida uma chance, pelo menos, para reabilitar-se pelo bem que possa oferecer àqueles aos quais prejudicou, especialmente os incluindo por haverem sido os ofendidos. Nunca, interrompeu-nos com rispidez. Ele nos pagará e isso acontecerá sem demora. Utilizamos a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O amigo esqueceu-se do amor. Propusemos com piedade, conforme nos ensinou Jesus. Somente o amor possui os mecanismos que desagregam as construções do mal, gerando bênçãos e proporcionando o bem. O comunicante estrugiu em ruidosa gargalhada de mofa e acrescentou com ironia: Não me fale em amor nem em Jesus. Também se dizia cristão e covarde, e após os crimes tenebrosos que praticava contra aqueles que lhe caíam no desagrado, corria ao culto religioso a que se filiava e rogava perdão ao seu confessor, que o atendia igualmente infame, enquanto suas vítimas eram dilaceradas pelo relho, trucidadas por métodos incomuns de perversidade. Onde o amor desse Jesus? Profundamente consternado, esclarecemos. Não podemos confundir a doutrina do Mestre com as pessoas que dela se utilizam para atendimento das próprias misérias e paixões imediatistas. Longe dos sentimentos que apregoam, exploram e mentem, enganando-se a si mesmos e àqueles que se deixam conduzir pelas suas urdiduras, igualmente interessados neste conúbio de ilusões de mendicidade. O Mestre ofereceu-se em holocausto, mesmo quando todos o abandonaram. Nunca lhe concederemos ocasião de repetir o que já fez, e temos pressa em concluir a tarefa iniciada, respondeu com enfado e nervosismo. Preferimos silenciar. O momento não era para discussão verbal, nem para debate inútil. Recolhendo-nos em oração, escutamos suas palavras finais e atormentadas. O mal devora aqueles que o vitalizam. Nós o sabemos. Enquanto não chega a nossa vez, tornamo-nos os instrumentos hábeis para que essa lei se cumpra sem qualquer desvio. Porque não existem violências em nossos compromissos para com a vida, ele resolveu afastar-se do médium ou foi retirado carinhosamente pelo mentor, deixando-nos algo frustrados e incompletos. Posteriormente, nosso instrutor esclareceu-nos de que a hora era grave. Somente o esforço do paciente poderia modificar os planos de vingança elaborados pelos seus desafetos, o que parecia bastante difícil. Não passaram 2 semanas e fomos informados da tragédia em que se envolvera o próprio Lugero, tendo fim a consumida existência física.
discutindo com outro companheiro embriagado, comparsa habitual das extravagâncias alcoólicas, num dos bares em que se homiziavam, foi acometido de grande loucura e, totalmente alucinado, tomou de uma faca exposta no balcão da espelunca, cravando-a repetidas vezes no antagonista, mesmo após tê-lo abatido e morto. A cena de sangue odienta e ultrajante provocou a ira dos passantes e comensais do repelente recinto, que, inspirados pelos perversos e indigitados espíritos vampirizadores, se atiraram contra o alcoólatra, linchando-o sem qualquer sentimento de humanidade, antes que a polícia, que frequentava o local, pudesse ou quisesse interferir. Todo o linchamento demonstra o primarismo em que ainda permanece o ser humano e resulta da explosão do ódio que acomete aos imprevidentes que passam a servir de instrumentos inconscientes de hordas espirituais perversas que dão vaz aos sentimentos vis através das paixões desordenadas. A hedionda cena do Calvário é bem exemplo desse fenômeno de primitivismo em que estagiam muitos indivíduos. Aquele homem que somente amara o bem fora escarnecido, abandonado, crucificado após um julgamento arbitrário, apoiado pela massa que dele tanto recebera. E mesmo na cruz, inspirados pelas hostes selvagens da erraticidade inferior, bradavam irônicos aqueles que lhe fizeram de inimigos da última hora. Não és o Messias? Sai então da cruz para que vejamos e acreditemos. E estertoravam em alucinadas gargalhadas. Os jornais fizeram estardalhaço sobre o ditoso acontecimento, que a nós outros, que o conhecíamos, muito nos compungiu, deixando-nos material e espiritual para demoradas reflexões e interrogações que somente após a morte nos foi possível compreender. Naquela ocasião, indagamo-nos se teria falhado a ajuda espiritual que se estava iniciando com futuras perspectivas de atenuar o processo obsessivo, porque os desafetos prosseguiram a atingir as metas estabelecidas? Por qual razão não nos foi possível aprofundar as terapias mais eficientes em favor dos desencarnados quando a comunicação psicofônica de um deles? Outras indagações permaneceram bailando em nossa mente, até que o tempo, o grande consolador, foi nos esclarecendo com as luzes soberanas da lógica do Espiritismo. Após a morte física, ainda interessado no caso do Gero, tentamos encontrá-lo sem o conseguir. Soubemos, por fim, que aquele que lhe fora vítima do homicídio infame era um dos comparsas anteriores que se desaviara quando da partida da terra, que haviam sido expoliadas de camponeses humildes que lhes sofriam a dominação arbitrária, tornando-se-lhe igualmente adversário. Desde então, unidos pelos crimes, uma ponte de animosidade fora distendida entre eles. Como os adversários espirituais se vinculam a ambos, encontravam um campo vibratório propício para o assassinato de cunho espiritual. Ante esse fato doloroso, em outras circunstâncias, sempre me perguntava como as leis terrenas julgariam os criminosos que houvessem sido vítimas dos seus inimigos desencarnados? Puniriam um homicida invisível que, por sua vez, se tornara vítima de outros indigitados criminosos? Como alcançar aqueles que se encontravam além das sombras terrenas, em paisagens imortais excruciantes, e permanecem odientos, se escasseiam recursos próprios para análise e penetração dessas regiões? Eram essas interrogações que nos ficavam e permanecem interessando-nos por conquistar as respostas em razão da frequente repetição de delitos dessa ordem, crimes outros sob a inspiração dos seres espirituais desencarnados. Igualmente, podemos considerar aqueles suicídios nos quais a insidiosa presença e indução de algozes desencarnados responde pelo ato tormentoso que diariamente arrebata em todo o mundo grande parcela da sociedade. Agora, certamente, teríamos oportunidade de conseguir respostas com os admiráveis estudiosos do assunto, quando pudéssemos conhecer mais detalhes a respeito de alguns irmãos delinquentes entre os internados do sanatório espiritual. E porque a noite avançasse incessante e generosa, busquei eu próprio repouso, aguardando as bênçãos do amanhecer. Meus amigos, a gente vê como é complexo o processo de interação entre o plano visível e invisível, e como, apesar do tempo,
apesar do estado encarnado ou desencarnado, continuamos em contato com aqueles que amamos e que odiamos, com aqueles que nos amam e que nos odeiam. Por isso é tão importante o nosso comportamento durante a nossa vida encarnada, ser de paz, de harmonia, de perdão, para que possamos atrair cada vez menos os nossos inimigos do passado e cada vez mais os nossos protetores atuais. Ficamos por aqui, aguardo todos na continuação de nosso precioso estudo. Até mais.